Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review de figuras de ação. E o escolhido da vez aqui foi o Dragon Blaster Skeletor, ou como está o nome traduzido aqui, esqueleto com lançador de dragão, da linha Masters of the Universe Origins da Mattel. Isso mesmo, mais uma figura deluxe aqui, praticamente a última que saiu na linha Moto Origins, a última que veio aqui pra gente no Brasil no varejo comum, e é uma versão aqui, um variante do esqueleto, que também é o último aí que a gente pode dizer lançado na linha Vintage original lá nos Estados Unidos. Depois lá na Europa iriam sair alguns outros variantes, mas para o mercado americano esse aqui fecha a lista de variantes do He-Man e do esqueleto lançados lá pela Mattel. Então a gente começa falando aqui da sua cartela como sempre mais larga, um pouquinho maior aí porque é uma figura deluxe, como a gente pode ver aqui no cantinho, logo He-Man and the Masters of the Universe, com esse diferencial aqui dos Snake Man, né? O logo do Snake Man aqui por trás do logo do He-Man, e também essas escamas aqui denotando aí que era o período que a gente estava com a invasão dos Homens Serpente aí na linha Moto Origins. Uma gravura bem legal aqui do esqueleto com seu dragãozinho nas costas aqui, figura dentro do blister, bolinha, mini comic aqui atrás, os itens extras que acompanham, e quando a gente vira aqui, como sempre, uma arte muito legal aqui representando o personagem. Aqui nós temos, além do esqueleto com o seu dragão aqui, representando a própria figura, temos o Too Bad aqui, em teoria dando um spoiler aí do que viria no futuro, porém, até o momento, na linha ele não saiu. Saiu na Cartoon Collection em sua versão animada da Filmation, mas baseada na figura vintage original, ainda não temos um Too Bad. Temos aqui também o Thunder Punch He-Man, sobre um veículo também, não sei se planejavam sair, acho que hoje em dia ele não vai ver mais a luz do dia, que é o Baixasaurus ou Broncossauro aqui, já que foi um veículo lançado pela Estrela. E aqui no fundo nós temos um dinossauro morto aqui, dando a impressão de que seria então o Battle Bones, ele morto, aí antes de se tornar totalmente um esqueleto aqui, que também era um item aí da linha Vintage que você carregava várias figuras. Aqui embaixo nós temos aqui umas características da figura, como é que você monta ela, põe água aqui no dragãozinho, e do lado direito aqui nós temos o checklist das figuras da época, praticamente a última wave mesmo que veio aqui para o Brasil, e ainda assim de forma bem esparsa, não chegou em tudo quanto é loja. Foi muito ruim aí a distribuição dessa wave aqui. Parte de baixo aqui, questões legais e de segurança, como sempre. Selinho do Inmetro, então estava tudo ok aí com a legislação brasileira. Então, com tudo isso colocado, vamos abrir aqui esse Dragon Blaster Skeletor e ver como é que ele ficou aqui na linha Moto Origins. Então, bora lá. Aberta a embalagem aqui, a gente pega a mini comic que acompanha a figura, basicamente a mesma aí que a gente viu na figura do Snake Face, e veio aqui pra gente a versão internacional que não tem balões de texto, né? A gente só pode curtir a arte mesmo aqui. Tem a aparição de vários personagens legais, inclusive até exclusivos, aqui é o Fangor aqui também, a Lady Slither, o Tubaronk ou Land Shark na versão internacional. Então é uma aventura aqui que conta aí com vários personagens. Aqui a gente tem o Dragon Blaster Skeletor com seu dragãozinho aqui. E aqui o checklist das figuras contemporâneas aí da época. E temos também aqui o manualzinho. Manualzinho, como sempre, aqui mostrando as partes que são removíveis em um cinza mais escuro aqui. Se você quiser desmontar, montar personagem novo, fazer um kit bash aí com algumas outras figuras da própria linha Origins. Então agora vamos ver o esqueleto em si. Bora lá ver como é que ele ficou.
Prontinho, aqui está ele, o nosso Dragon Blaster Skeletor, já liberto da sua cartela aí pra gente ver todos os seus detalhes. Aqui a gente tem apresentado tudo que vem com ele aí dentro da sua embalagem, inclusive a sua armadura que vem desmontada, mas eu já deixei montadinha aqui nele, porque ela é meio chata de colocar, porque esse plástico aqui da frente dela é de um plástico mais flexível, mais maleável, e aqui atrás é mais rígido, então é meio chato da gente encaixar aqui essas abas aqui que prendem a parte da frente, a parte de trás da armadura. Então já deixei montadinho aqui para a gente já facilitar e ganhar tempo no nosso review. Então a gente começa falando da figura em si, a gente pode tirar aqui os seus acessórios para a gente ver aqui os detalhes desse esqueleto. Como sempre, a gente começa falando aqui da sua altura. Ele tem o padrão básico dos Origins mesmo, por volta de 14 centímetros e meio, 15 centímetros, afinal é tudo base aqui que a gente já viu antes nos nossos reviews, não é verdade? A gente tem aqui o que a gente já viu sendo reutilizado nas várias figuras do esqueleto. É o corpinho básico dele aqui, a gente nota pelos seus braços, antebraço com as pontas, aqui as suas pernas, as botinhas também com a escultura, pezinho de 3 dedos aqui da mesma forma, quadril aqui padrão dos Origins, do pessoal lá de Eternia, aqui na cor preta, como normalmente tem no esqueleto mesmo, e aqui esse rosto que a Mattel chama de vintage, né? Ela não utilizou o mesmo rosto que veio na figura original, aquele com a boca aberta, mas desde então a Mattel definiu que essa aqui ia ser a face vintage do esqueleto e passou a usar esse aqui em todas as suas futuras figuras, né? Todas as figuras que saíram depois. A gente nota aqui então os detalhes da sua armadura. Ela é desse roxinho aqui meio rosa com pintura vermelha aqui ao seu redor, nos seus detalhes. No entanto, a gente nota isso só na frente. Na parte de trás, ó, aqui, ó, faltou pintura, né, Mattel? Olha só, podia ter deixado o tom vermelho aqui também para combinar com todo o restante da armadura. Ficou na frente pintado e atrás não. Eu não curti isso aqui não, ficou uma pena. No entanto, o dragãozinho tá bem feito. O dragãozinho tem aqui a escultura das suas escamas. Falta uma pinturinha aqui nas garrinhas dele, seria legal se tivesse, né? Mas tem uma pintura aqui na sua barbatana aqui, que percorre todo o seu corpo, desde a cauda até a cabeça. Tem um sombreamento aqui meio rosa, que combina aí com o tom que está pintada a parte da frente da armadura. Inclusive a gente tem aqui pintura dos olhos, legal aqui, ó, o olho preto com a pupila amarela nos dois lados, aqui tá super bem pintadinho. Os seus dentes também estão pintados. Eu até achei que fosse defeito de pintura, mas não é, a escultura aqui desse dentinho de trás aqui, tanto na parte do lado direito quanto do lado esquerdo aqui, é a maneira que ele tá pintado, né? Então a gente nota aqui também, ó, que legal, o sombreamento por sobre a cabeça. Aqui ele tem o furinho para sair água, porque ele tem um padrão aí sim, igual que a gente tinha no Cobra Khan Vintage, né? Então você pode tirar aqui, ó, é bem um sprayzinho d'água mesmo que você pode colocar aqui dentro, tá vendo? Enche de água aqui e coloca, e aí aperta a cabecinha como um spray, exatamente o princípio que a gente tinha no Cobra Khan. Legal aqui que mantiveram então a action feature do personagem para você brincar com água aí da mesma forma que era a figura vintage, né? Então, em termos de construção, ele é bem simples, mas tá fazendo alusão aí ao que era a figura vintage também, que da mesma forma era simples igual. Então tá dentro aí do esperado. Legal, uma reconstrução aí do que a gente tinha na figura antiga. E para completar as suas características gerais da demonstração, a gente vai mostrar aqui como é que funciona a sua action feature, né, de soltar água. Aqui temos a nossa caneca Motu novamente utilizada aqui, só para a gente mostrar. Já pus a água aqui dentro dele e só para mostrar como é que ele funciona para disparar a água aqui, ó. É um jatinho d'água bem fininho, bem fraquinho, que é para ele mostrar como é que ele solta a água. Inclusive cabe bem pouca água nele aqui. Eu acho que até por conta do peso, porque olha só, ele, para você deixar ele em pé, ele fica meio arqueado assim, ó. Porque esse dragãozinho é bem pesado aqui. Então ele, se você deixar ele na posição ereta, retinho, ó, o esqueleto não para em pé. Esse dragãozinho é pesado e se você encher de água vai ficar mais pesado ainda, né? Então você tem que deixar ele meio arqueado aqui para ele poder ficar em pé normalmente. Mas é o preço que se paga aí para poder fazer a brincadeira com água, não é verdade? Vamos falar agora das articulações da figura. Como é uma figura básica, também
nada de novo aqui, tudo dentro do esperado, né? Ele pode mover a cabeça para os lados aqui, pode subir, pode descer, da mesma forma que a figura normal, padrão, pode subir o braço até aqui, pode girar 360 graus, tem articulação aqui no cotovelo, aquela simples dos Origins, que além de dobrar pode virar para os lados, tem articulação aqui no punho que pode girar para os lados, pode subir, pode descer, articulação aqui na cintura, gira para os lados, articulação aqui no quadril, abre bastante, pode ir para frente até aqui, pode ir para trás até aqui, articulação aqui no joelho que dobra e gira para os lados também, corte aqui na botinha e aqui no seu calcanhar, pode subir, pode descer e pode girar aqui para os lados. Tem esse jogo aqui que eu sempre falo que é bem legal. Além disso, ele mantém as características aí de figura desmontável como todos os outros Origins. Então, tudo dentro do esperado aqui. Vamos falar agora dos acessórios que acompanham a figura. Aqui nós temos a Power Sword, que vem com esqueleto. É uma Power Sword por completo, não é ela na metade. Roxinha, como normalmente vem com o personagem, sem aquela proteção na empunhadura. Simplesmente desse plástico, nesse tom de roxo aqui, sem nenhum sombreamento ou pintura, mas tá valendo. Legal ver ela por completo aqui com a figura, né? Além disso, nós temos aqui o dragãozinho, que vem aqui nas costas dele, se é que a gente pode chamar isso de acessório, mas eu tô mostrando ele porque vem esses itens aqui para você prendê-lo ao esqueleto, né? Nós temos primeiramente aqui um cadeadinho aqui simplesmente num plástico verde, sem nenhum detalhe a mais aqui, ele nem fecha, é só escultura aqui mesmo, só plástico da mesma cor. E a correntinha que vem aqui, legal que ela é de metal, muito bom aí para durabilidade da figura, e vem aqui essa parte para você prender no braço do esqueleto. Então você pode montar simplesmente colocando aqui no bracinho dele. Você deixa aqui, passa aqui por dentro, corre com ela até aqui, aí você deixa do tamanho que você quer também, né? Da mesma forma, passa o cadeadinho aqui também pelo pescoço do dragãozinho, pode deixar aqui, preso aqui, e pode passar aqui o cadeado por dentro, se você quiser, né? Deixar o dragãozinho preso da forma que você achar que fique mais legal. Aí você pode deixar aqui o dragãozinho com o cadeado, o esqueleto com a corrente, pode puxar a corrente aqui, deixar aí da forma que você achar que fique mais legal para mostrar que o dragão está preso junto com o Senhor da Destruição. E chegou aqui agora a nossa hora da comparação, e a gente está trazendo aqui ao lado do nosso Dragon Blaster Skeletor Origins a sua contraparte Classics, para a gente ver aí o que eles têm de semelhante, o que eles têm de diferente. Obviamente aqui, apesar de parecidos, eles têm as suas questões distintas, né? Afinal são linhas diferentes, escalas diferentes e propostas diferentes. Aqui é para ser muito mais detalhada, articulada e tal, mas são bem parecidos, afinal tem a sua fonte de origem aí, a própria figura vintage aí como inspiração, em questão até inclusive da montagem aqui, né? A gente não tem uma action feature aqui. Esse dragãozinho da linha Classics não disparava água, né? Ele não tem espaço para você pôr água, como esse aqui que é mais para as crianças brincarem. Esse aqui era mais para ser exposto mesmo por colecionadores, né? A gente nota aqui obviamente a diferença de escultura de um dragão para o outro. Esse aqui tem muito mais detalhamento de esculturas, escamas, pintura e tal, né? Esse aqui até podia se mover um pouquinho como uma figura de ação, podia mover a cabeça para cima, para baixo, mas era só também. O restante era uma estatueta bem estática. Você podia até desencaixar o dragãozinho aqui, mas ele não era nada além disso, né? Ele era aqui uma estatueta apenas com a cabeça móvel. Mas tá aí, bem legal ver um ao lado do outro aqui, pra gente ver aí o quão parecidos eles são. E aqui uma imagem bem legal que eu queria fazer, em que eu reuni o esqueleto regular junto com todos os seus variantes da linha Vintage original que foram lançados nos Estados Unidos. Digo isso porque lá na Europa saiu ainda mais um variante do esqueleto na linha Vintage, que foi o Laser Light Skeletor, e que provavelmente vai ser um exclusivo Mattel Creations. Mas do mercado norte-americano,
o esqueleto, o que teve de variantes foram esses 3 aqui. Então eu achei bem interessante, não podia deixar de fazer esse comparativo aqui do nosso revisado com suas outras versões também da linha Vintage. Então aí está, pessoal, este foi o nosso review do Dragon Blaster Skeletor da linha Masters of the Universe Origins da Mattel. Uma figura que nessa linha aqui veio como uma figura deluxe e que é o último representante aqui, o último variante do esqueleto da linha Vintage original lançada aqui na linha Origins. E enfim, ganhou o seu vídeo aqui no canal, é uma figura de 2023, a gente está fazendo o seu review neste momento aqui, porque a gente estava seguindo, né, conforme as figuras que a gente tem aqui na coleção, a gente foi abrindo, tirando da embalagem e trazendo o vídeo aqui para vocês, uma por uma. E esse aqui é meio que quase que um dos últimos, né, que a gente pode falar aí, que veio de forma mais normal, de forma mais regular aqui para o Brasil. É uma pena que depois dessa época aqui, aí sim as coisas começaram a decair, a distribuição das figuras aqui ficou muito prejudicada, vieram uma ou outra figura aí das Waves 12, 13, né, foi muito esparso aí, uma ou outra loja, não chegou no grande varejo como as waves anteriores chegaram. Enfim, esse aqui é quase que um último representante de uma era de ouro aí dos Origins aqui no Brasil. É uma pena mesmo, enfim, que essa linha teve esse segmento aqui, né? Tanto no Brasil, que mesmo assim as waves foram ficando mais escassas, e também lá fora, porque aí depois a linha tornou-se tudo Mattel Creations Exclusive, e aí a gente só consegue comprar via importação no dia de venda lá na Mattel, né? É uma pena que a linha que era para ser uma linha bem simplesinha, para crianças brincarem também, com preços acessíveis, tornou-se aí agora uma linha meio gourmetizada, né, que agora é só item exclusivo. Uma pena mesmo, mas fica aqui o nosso registro do nosso Dragon Blaster Skeletor. Uma figura que eu gostei bastante, tem alguns contras, como eu disse, né, a questão de falta de pintura aqui atrás do seu colete, né, da sua armadura, o desbalanço aí no peso do personagem, né? Porque o dragãozinho é bem pesado, então você tem que deixar ele um pouquinho jogado aqui para frente, mas é algo esperado, uma vez que tem uma coisa bem grande aqui nas costas da figura, mas no saldo geral é uma figura legal, interessante, talvez não seja tão atrativa assim para o comprador comum aí que compra uma ou outra figura só para constar, só para ter, talvez seja mais voltada aí para colecionadores mais hardcore aí, completistas, porque é um variante aí bem desconhecido do esqueleto aqui no Brasil. Afinal, a Estrela não lançou essa figura aqui, não lançou nenhum dos variantes do esqueleto aqui que teve na linha Vintage original, e esse aqui é menos conhecido ainda, né? Então eu acho até meio difícil o pessoal gostar tanto dele assim. É uma figura interessante, legal, tinha uma action feature legal, igual a do Cobra Khan, então eu recomendo com certeza aí, ela ainda está disponível, você consegue encontrar aí o pessoal, seja quem comprou na época esteja revendendo, ou então até no grande varejo aí online você consegue encontrar, tem gente vendendo ela aí, às vezes entra em promoção, uma figurinha interessante. Se você não tem nenhum esqueleto, gostaria de ter pelo menos uma figura dele para conquistar aí, para representar na sua coleção, na sua estante, na sua mesa de trabalho, e o original, né, aquele que saiu primeiro lá, tá meio difícil, tá meio caro, esse aqui pode ser uma boa solução aí para você, se você não se importar dele ter esse dragãozinho, essa armadura um pouquinho diferente aqui, porque no restante é o esqueleto regular como a gente sempre o conheceu. Tá ok? Então se você se interessou, achou legal essa figura aqui, vou desejar aí uma boa caçada, um bom garimpo para você aí na aquisição dessa figura. Espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, sejam muito bem-vindos. Inscrevam-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos. Nós temos vários vídeo reviews de figuras de ação, especialmente de Mestres do Universo. É meio que o carro-chefe aqui do nosso canal. É a linha, é a franquia que mais tem vídeos aqui, né? Mestres do Universo, pois sou um grande fã de Motu. Então, se você gostou, além de deixar a inscrição, deixe um comentário aqui com a gente também, compartilhe com seus amigos, dê o joinha, que todas essas interações fazem o YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante, é legal, é interessante e que merece ser divulgado aqui dentro da plataforma. Ok? Eu vou contar aí com a ajuda de vocês. Vou me despedindo, agradecendo a quem pôde nos assistir até esse momento.
e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!